Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 7 de março de 2025, voltando do carnaval, estamos aqui para mais um Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e, como sempre, ao meu lado aqui, Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Tranquilo, Caval. Então tá bom, hoje tivemos divulgações importantes no Brasil, nos Estados Unidos, né? E vamos até focar um pouco mais aqui na divulgação do PIB do quarto trimestre, mas antes disso, né? O dado mais importante do mercado de trabalho nos Estados Unidos, o payroll, né? Divulgado essa manhã, acabou não mexendo tanto, né, com o mercado. Acho que foi uma divulgação aí mais em linha, né? Para quem acompanha aí os dados econômicos americanos, especialmente os dados de mercado de trabalho, geralmente eles fogem bastante, né, do consenso, né, na divulgação mês a mês, o que não foi o caso, né? Nesse mês a gente teve uma divulgação bastante alinhada aí com as expectativas. Foram 151 mil vagas criadas em fevereiro. O mercado tinha 160 mil vagas na expectativa, então pouca diferença em relação ao esperado. A taxa de desemprego subiu ligeiramente de 4% para 4,1%, também bastante na linha da dinâmica dos últimos meses, né, com variações muito marginais, e os salários ali continuam crescendo por volta de 4% ao ano. A gente não teve nenhuma grande novidade, vamos dizer assim, não fornece nenhum material novo de insumo para se discutir política monetária nesse momento. Acho que continua sendo mais do mesmo. Eu acho que no final das contas, Caval, que em termos de indicadores econômicos americanos, o que ainda fica um pouco na cabeça são as pesquisas recentes de consumo, que inclusive a gente teve um dado de varejo ruim em janeiro, a gente já comentou aqui, né? Que continuam fazendo preço em termos de expectativa de crescimento para o trimestre, para este trimestre, né? Primeiro trimestre. Tem um tracking muito famoso do Fed de Atlanta, que tenta capturar as estatísticas que vão saindo mês a mês, né, semana após semana, e apontar para onde está indicando o PIB. E nesse momento a estatística está apontando aí uma retração do PIB de quase 3% no primeiro trimestre, na comparação com o quarto tri. Acho que isso nesse momento está chamando mais atenção dos economistas, dos analistas de mercado, né, quando a gente está pensando em economia, né. Mas assim, vale lembrar que uma das coisas que está influenciando bastante uma expectativa de crescimento baixo nesse primeiro tri, é o fato da gente ter tido, ou estar tendo, né, uma corrida bastante grande por parte das empresas americanas em importar, né, bens com tarifas ainda não alteradas, né? Então, assim, as importações, quando crescem, elas detraem, né, subtraem PIB, né? Então a gente está vendo um crescimento bastante forte das importações, que vai retirar PIB, mas obviamente o consumo aí é o que está chamando a atenção pelo lado daquilo que realmente importa para a atividade doméstica. Mas teremos apenas aí na próxima semana aí os dados de varejo referentes a fevereiro, dado que janeiro tem uma conversa aí que os dados estavam muito poluídos por questões climáticas, incêndios na costa oeste, nevascas em outras regiões dos Estados Unidos. Enfim, pelo lado econômico ainda tem um cenário nebuloso pela frente. E tem o Trump, né, que está causando muito barulho, né, Caval? Existe toda uma volatilidade dos mercados financeiros, né? Porque já dissemos aqui, né? Parece que faz muito tempo que o presidente Trump tomou posse, né? E na verdade estamos falando aí de alguma coisa como 6 semanas muito intensas, né? Em voltas, reviravoltas, anúncios, adiamentos, enfim, o que tem tumultuado os mercados, né? E ultimamente pesado muito, sobretudo na Bolsa Americana, né? Até então, acho que havia um certo sentimento de alívio, né, dos mercados por conta, né, da postergação das tarifas sobre Canadá, México, enfim, mas agora com, né, o anúncio de que de fato elas começariam agora em março, depois, né, um recuo parcial nesse sentido, acho que de fato tem contribuído negativamente, né, do ponto de vista da dinâmica dos mercados, em que pese, né, que ainda existe aí
uma melhora de apetite de risco, né, que continua beneficiando mercados emergentes, moedas, inclusive o Brasil, né, que a gente viu que voltou do feriado com uma apreciação grande do real no mercado a partir da quarta-feira, mas também acho que vale a pena chamar a atenção para o outro lado, né, do Atlântico, né, para o velho mundo, uma mudança importante aí do ponto de vista da política econômica europeia, no caso, notadamente da Alemanha, né? A gente costuma falar muito pouco aqui, especificamente de Europa, né, mas essa semana acho que a gente teve novidades que valem a pena serem destacadas, e talvez a mais emblemática seja aí a proposta do chanceler, né, que vai assumir em algumas semanas o governo alemão, né, propondo que as regras fiscais vigentes na Constituição alemã, né, sejam alteradas para permitir aí déficits maiores, visando, né, uma construção não só nacional, mas supranacional de defesa, dado que, né, que o governo americano parece que vai deixar de fato a Europa meio que a sua própria sorte ali em termos de defesa, depois de ter, né, feito, vamos dizer assim, declarações bastante incisivas de que a OTAN aí, os países da Europa contribuem muito pouco com a OTAN, em termos de orçamento. A gente teve aquele próprio embate a semana passada do Zelensky com o Trump dentro da Casa Branca, né, que suscita a ideia de que a Europa, eventualmente não, mas agora com maior certeza, de que vai ter que construir sua própria indústria bélica, ou pelo menos evoluí-la a partir do momento que agora a gente tem uma indústria bastante fraca nesse sentido, né, Caval? E vale lembrar que a Constituição alemã, nesse sentido, ela tem um mecanismo que o freio da dívida, né, que limita a possibilidade de você fazer déficits fiscais de tal forma a impactar a dívida, né? E para que esse limite seja alterado, você precisa de 2/3 do parlamento. Sim. E há dúvidas se na nova configuração pós-eleição os partidos que ganharam, né, espaço, especialmente a extrema-direita e o partido da esquerda, apoiariam tal mudança. Então, a ideia seria fazer antes mesmo da posse, né, dos novos parlamentares, de tal forma que esse freio da dívida fosse alterado, permitindo, né, uma expansão do gasto público. E isso mudou muito a dinâmica da moeda europeia e dos próprios juros, né? A moeda europeia está subindo aí quase 5% no ano, mas o grande destaque é a curva de juros alemã, que olhando do começo do ano para cá, estamos falando aí de menos de 3 meses, a taxa abriu quase 50 pontos base, né? Isso é bastante, eu acho que inclusive teve não sei se foi ontem, antes de ontem, que foi a maior abertura da taxa de juros de mercado, né, em um único dia, desde os anos 90, né? Então, fazia muito tempo que você não tinha um impacto tão grande vindo de política econômica proposta na Alemanha. E o interessante disso, Caval, é que, ao mesmo tempo, né, por conta do que você falou há pouco, né, do vai e vem dos anúncios do Trump, né, tarifa, isenta, adia, né, esse ambiente de incerteza que o Trump está trazendo para a economia americana, né, coisa que, obviamente, atrapalha o ambiente de negócios, né, junto com os indicadores econômicos um pouco mais fracos, tem feito, né, os juros americanos fechar. Então, se na Alemanha os juros abriram quase 50 pontos base, né, uma taxa de 10 anos, nos Estados Unidos, nesse começo de ano, recuaram quase 30 pontos base. Então, a gente está falando de diferencial de juros a favor da Europa, da Alemanha, que ficou maior em quase 80 pontos base, né? Uma mudança bastante significativa. E normalmente quando você tem essas surpresas, né, econômicas não previstas, né, nesse sentido, você tem impactos aí relevantes na paridade das moedas, né? O diferencial de juros nos Estados Unidos continua muito favorável em relação à Europa, mas é a surpresa, a redução desse diferencial que acabou criando mais um elemento, né, de enfraquecimento do dólar em nível global. Quer dizer, não só nos Estados Unidos o dólar, vamos dizer, ele está, né, por questões ligadas aí ao novo governo, tendo menos tração. Agora você tem, né, um concorrente que está ganhando tração, enfim,
na mesma direção de enfraquecimento do dólar. Acho que uma mudança aí importante aí, que vamos acompanhar, possivelmente aí em 2 semanas, vai haver essa decisão do Parlamento Europeu e pode, de fato, ter uma influência aí mais de longo prazo. Exatamente. Mas vamos olhar então aqui a notícia mais relevante aqui do dia, né? A divulgação pelo IBGE do PIB do 4º trimestre, né? Encerrando o ano de 2024. E aí, consenso era de um crescimento de 0,4%, acabou ficando abaixo desse nível. O crescimento acabou ficando em 0,2% na comparação com o terceiro tri do ano passado, encerrando o ano com um crescimento de 3,4%, né? O mercado tinha 3,5%, então ficou bastante alinhado o ano fechado com o que o mercado mais ou menos esperava. Mas algumas coisas interessantes, né, Caval? A gente teve um fraquíssimo número de consumo das famílias, né, uma retração de 1% na comparação com o terceiro tri do ano passado. Foi o pior desempenho do consumo das famílias desde o segundo trimestre de 2021. A gente comentou bastante a época da divulgação, os indicadores de dezembro bem mais fracos de atividade, né, varejo, serviços. Acho que obviamente isso está representado nesse número mais fraco hoje, mas também tivemos, para minha surpresa, ali, uma retração bastante aguda, novamente, da indústria agropecuária, né, com uma retração de 2,3% no trimestre contra trimestre, fechando em um ano com uma retração de 3,2%, né, o agronegócio. A gente, aqui na Auriz, espera aí com um crescimento muito vigoroso esse ano, por conta da safra, ao contrário do ano passado. Então, aí a base, né, de comparação mais baixa, né? Então, assim, um crescimento de 7%, por exemplo, que é o que a gente tem oficialmente, não seria uma surpresa para o PIB do agro esse ano. Mas aí vai permanecer a dúvida, né, Cauã? E acho que a grande discussão que dificilmente será elucidada no curto prazo é qual é o grau de desaceleração que a economia brasileira está tendo. Lembrando, né, que esse número do PIB aqui se refere ao 4º trimestre, já é um número onde, assim, olhando bem no retrovisor, né, algo já com uma certa, já está bem lá no passado, né, e fica a busca do que está acontecendo nesse momento. A gente já comentou aqui que o CAGED de janeiro foi bastante positivo, reverteu aquela impressão negativa que a gente teve com o CAGED de dezembro, que tinha sido bem negativo, mas a gente tem pouquíssimas pistas, né, do que está acontecendo para os dados em gerais de janeiro, como está esse começo de fevereiro, mas existem algumas indicações de que parece que a economia ainda está surfando um bom momento, né, Caval? Há muitos, né, como nós já dissemos aqui, com a tese de que a gente estaria tendo já, né, uma desaceleração mais ordenada da economia, né, nesse primeiro trimestre, em que pese, né, a ideia de que o PIB do primeiro trimestre vai vir exatamente pela safra agrícola, né, muito bom do ponto de vista da comparação com o trimestre anterior e mesmo com a comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Mas se a gente pegasse, vamos dizer, um PIB ex-agro, né, muitos enxergam uma desaceleração já mais intensa da economia. E há também um grupo de economistas que exatamente está, como você disse, Marcão, considerando que dezembro, por uma questão de calendário de feriados, dias úteis, etc., ele possa ter dado, vamos dizer, um falso negativo, vamos dizer assim, em termos da intensidade da atividade econômica, e que há indicadores, né, ainda não, né, os indicadores do IBGE, né, de comércio, de indústria, de serviços, que sugerem que o nível de atividade foi bom em janeiro, estaria bom também no mês de fevereiro, né? Mas nós vamos ter que aguardar, provavelmente, talvez ainda hoje, no início da semana que vem, né, os dados de emplacamento de veículos e outros que vão aparecendo ao longo do mês de março, referentes ainda, né, ao mês de fevereiro. E mais para o final do mês vamos ter ali, né, os indicadores do IBGE relativos a janeiro, né? Então ainda temos uma defasagem aí
temporal até termos uma sensação do grau de temperatura da economia nesse primeiro trimestre, que será, vamos dizer, bom, né? Mas por causa do agro, ou mesmo ótimo, mas vamos ter que esperar um pouco mais para entender, né, se o Banco Central, né, pode pisar menos fundo, né, no freio da política monetária, ou se ele pode, né, ou se ele terá ainda que fazer um ciclo de alta mais intenso do que hoje precificado no mercado, que está até, né, vamos dizer, muita gente achando até que poderia parar antes do 15%, que continua sendo o consenso do Focus. Eu adicionaria a isso, Caval, o fato de que o ambiente das taxas de juros nos mercados globais também fazem diferença, né? O que eu quero dizer? Se a gente olhar, por exemplo, as taxas de juros a termo aqui no Brasil, reagiram mais ou menos na mesma direção também do que a gente viu nos Estados Unidos, né? Então, se a gente continuar tendo, vamos dizer assim, a permanência de uma taxa de juros nos Estados Unidos mais baixa do que foi o ano passado, eventualmente também a gente pode ter um impacto aqui na trajetória dos juros, né? Como a gente fala, né? Assim, não só os juros em termos absolutos é importante, mas o diferencial de juros também é relevante em termos aí de perspectiva para desacelerar a economia. Então, se lá fora, especialmente os Estados Unidos, se mantiverem aí com juros mais baixos do que a gente viu em boa parte do final do ano passado, talvez a política monetária aqui chegue num teto um pouco mais baixo do que se imaginava previamente, né, Caval? Exato. Então, no final, o que a gente tem é que nos Estados Unidos, né, há uma inquietação, né, com as reviravoltas, voltas, né, enfim, idas e vindas do governo Trump, mas, né, a grande questão subjacente estaria de fato ocorrendo essa desaceleração do nível de atividade lá. Ontem mesmo, um membro do board do Fed, o Waller, ele disse que não vê elementos ainda, né, para uma redução no Fed Funds na reunião de março, né? Lá o Banco Central norte-americano ainda querendo avaliar, né, com mais cuidado esse início de governo e os últimos dados econômicos. Aqui no Brasil também existe essa discussão, embora saibamos, né, que na próxima reunião do Copom está já contratado uma alta de 1 ponto percentual, aí a discussão é muito mais o que ocorrerá nas reuniões do segundo trimestre. Mas também aqui ainda não há, né, fatores mais conclusivos com relação ao grau de desaceleração da economia. Bom, então ficamos por aqui. Muito obrigado aí a todas e todas pela participação no nosso podcast. Um bom fim de semana e até a semana que vem. Até uma próxima.